Olá, pessoal. Estamos de volta para o segundo bloco e agora nós vamos tratar sobre TI Software. Boa tarde a todos. Então, vamos dar início ao segundo bloco, né, da nossa segunda edição do nosso E2E, que é o nosso workshop de especialista para especialista, onde nós vamos abordar agora o itinerário formativo da área de TI Software. Esse itinerário, nós vamos trazer aqui esclarecimentos dos especialistas que participaram do grupo de construção desse itinerário. Então, nós vamos esclarecer, tirar as dúvidas sobre a qualificação, os cursos técnicos e uma novidade, né? Uma das novidades que esse itinerário trouxe, que é um curso de especialização técnica nessa área de TI Software, tá? Lembrando que todos esses itinerários, eles estão disponíveis no Sistema de Gestão dos Itinerários Nacionais, que é itinerário.com.br, não, é itinerário.senai.br, tá? E que as perguntas agora desse segundo bloco, elas podem ser enviadas ao nosso e-mail senai2018@gmail.com, tá? Então, nós vamos contar para esse segundo bloco com a participação dos nossos amigos Flávio, de Alagoas, o Bruno, do Rio Grande do Sul, que estão representando o comitê que elaborou esse itinerário da área de TI Software. Bom, então vamos chamar agora o Bruno para falar um pouquinho de qualificação, tá? Ele vai apresentar para a gente como foi concebida essa qualificação, qual foi a necessidade que o mercado apresentou, né, os empresários apresentaram dentro do comitê para poder realizar, né, para poder conceber essa qualificação aí dentro do nosso itinerário. Bruno, está contigo. Boa tarde, pessoal. Eu sou o Bruno, pesquisador no WinSystem. Boa tarde. Só um pouquinho que está dando eco aqui. Eu vou baixar um pouquinho o som aqui para conseguir conversar com vocês. Perfeito, agora eu acho que está um pouco melhor. Aqui está perfeito. Muito bem. Eu gostaria de apresentar para vocês os novos cursos de qualificação e especialização da área de TI Software dos itinerários versão 5 e 6. Então, vou iniciar o compartilhamento aqui da minha tela para vocês conseguirem enxergar a apresentação. Bom, muito bem. Esses cursos surgiram de uma demanda apresentada no Comitê de Empresários. Eles relataram que estavam faltando profissionais na área de design gráfico e administração de banco de dados. Então, por isso, da criação desses cursos. Bem? Então, no curso de qualificação em desenhista de produtos gráficos, o profissional, basicamente, irá produzir interfaces para a web. Ele irá atuar na aparência das páginas, se preocupando com conceitos de usabilidade, ergonomia, acessibilidade, etc. Ele é um profissional capacitado para trabalhar com linguagens de marcação, HTML, CSS. Porém, ele não atua na programação de algoritmos. Por isso, que é possível executar o curso nessas 240 horas que vocês estão vendo aqui embaixo. E a gente dividiu esse curso de qualificação em basicamente 2 módulos. O módulo básico, com os fundamentos de web design, que é a carga horária de 30 horas, e um módulo específico com 3 unidades curriculares, que seria projeto de interface web, criação e editoração multimídia, e estruturação de interface web. Então, quando ele coloca a mão na massa mesmo, é nessa última unidade curricular de estruturação, que aqui ele vai programar um pouquinho, utilizando linguagens de marcação, que é a principal carga horária ali do curso e do módulo específico. Então, esse curso, ele tem como requisito de acesso ter um ensino fundamental completo e ao menos 16 anos de idade.
E em questão de estrutura, ele pode ser utilizado a mesma estrutura dos técnicos em informática para a internet, o técnico em desenvolvimento e os outros técnicos na área de TI e software. Em relação à parte de aproveitamento de estudos, tem uma parte bacana aqui que a gente consegue fazer uma correlação com o técnico em informática para a internet. Então, basicamente, todas as unidades curriculares desse curso de qualificação são bem parecidos, bem próximos aos que são oferecidos no primeiro módulo do curso técnico em informática para a internet. Então, vem aí também essa parte de conseguir aproveitar a infraestrutura e toda a carga das unidades curriculares. Então, Bruno, toda essa parte específica aqui do desenhista de produtos gráficos aparece lá como fundamentos lá no técnico de informática para a internet, é isso? Exatamente isso, obrigado pelo complemento. Exatamente isso. E os próximos slides a gente vai tratar, então, dos cursos de especialização, que seria um pós-técnico. Legal, então deixa eu chamar o Flávio agora para falar do técnico e eu volto com você, Bruno. Perfeito. Tá bom? Tá Flávio. Bom. Opa! Olha só, tem aí alguma coisa aí, né? Nesse técnico aí diferente, aí aconteceu também algum intercâmbio aí entre o técnico da área de TI, hardware e software. Fala um pouquinho disso aí pra gente. O que sombreou aí? O que diferenciou aí? Então, boa tarde, Edilson. Boa tarde, Rangélia. Boa tarde, demais colegas. Deixa eu compartilhar aqui minha área de trabalho para começar a apresentação e conversar sobre esses cursos. Então, como você já deu a deixa, Edilson, aqui tem os 3 cursos técnicos que eu vou conversar um pouco com o pessoal. E esses 3 cursos já dá para perceber que o técnico em informática, que era até então um curso que era carro-chefe na área de TI e software, ele não mais faz parte da nossa área. Agora ele faz parte da área de TI e hardware e, consequentemente, os 3 cursos que existem atualmente no TI e software são desenvolvimento de sistemas, informática para a internet e programação de jogos digitais. Essa mudança aconteceu devido à mudança no catálogo do MEC, onde no catálogo do MEC, esse técnico em informática, ele deixou de ser o programador e passou a ser um indivíduo que tinha mais expertises de hardware do que da área de desenvolvimento. Em contrapartida, esse curso técnico em desenvolvimento de sistemas veio justamente para cobrir esse espaço que o técnico em informática deixou. Então, a gente vai ver ao longo da apresentação que o técnico em desenvolvimento de sistemas, ele é, na verdade, o técnico em informática, só que com uma roupagem um pouco diferente. Posso até dizer que melhor do que o que estava no técnico em informática. Então, vamos começar a apresentação propriamente dita. Primeiro, é importante salientar que todos os cursos técnicos, eles têm duração de 1.000 horas cada. Dessa forma, fica mais unificada e padronizada a estrutura dos 3 cursos. E todos eles também possuem os mesmos 3 módulos, que é um módulo básico, um módulo específico 1 e um módulo específico 2. E a gente vai entender por que teve essa estruturação dos 3 e como isso torna mais fácil a transferência de conhecimentos de um aluno que começou um determinado curso e resolve migrar para um outro curso técnico na área de software. Primeiro, conversando sobre as novas competências do técnico em desenvolvimento de sistemas, é importante levantar que ele possui 2 grandes funções, que é programar sistemas e desenvolver sistemas. E por que essas 2 grandes funções? Alguns de vocês devem estar martelando aí na cabeça que, na verdade, programar e desenvolver é a mesma coisa. Só que quando a gente conversou com o comitê de especialistas das empresas e olhamos no catálogo do MEC, acabamos chegando à conclusão que não, que o programador, que é um indivíduo muito necessário pelo que as empresas levantaram, é aquela pessoa que vai estar lá realmente na linha de frente, vai receber já toda a demanda pronta e vai somente pegar tudo que já está pronto e codificar. Em resumo, o programador, essa grande função é de um indivíduo que ele não tem tomada de decisão, ele não escolhe os caminhos que vão acontecer, ele só recebe a demanda e faz a codificação. Em contrapartida, a função do desenvolvedor
além de incorporar de programador, ele também toma a decisão, ele analisa as documentações, ele é capaz de projetar como é que o software vai funcionar e, consequentemente, desenvolver todo o ciclo da criação do software. Então, dá para perceber dessa forma claramente que, realmente, existem duas grandes funções para esse indivíduo que sai do curso técnico em desenvolvimento de sistemas. Além disso, algumas alterações nas unidades curriculares foram muito importantes nesse curso. Uma delas é que a unidade que ensinava fundamentos de tecnologia da informação, sistema operacional e pacote de aplicativos de escritório, foi dividida em duas, que foram fundamentos de tecnologia da informação e informática aplicada. Essa divisão aconteceu devido ao levantamento de alguns membros do comitê que era importante que o aluno visse em separado a parte de fundamentos da área de TI, como fundamentos de hardware, de software, enfim, toda essa parte mais teórica, e só depois ele pudesse entrar na parte mais específica, a começar por utilização de sistema operacional e aplicativos de escritório. Dessa forma, poderia que, por exemplo, professores diferentes ensinassem essas unidades e ficava mais fácil de dentro das unidades operacionais, os DRs, a aplicação desse conteúdo. Também houve uma divisão em 3 unidades a parte de programação, de modo que o aluno vai ter 3 grandes unidades que ele vai estar diretamente envolvido com a programação nesse curso de desenvolvimento de sistemas. A primeira unidade é a lógica de programação, a segunda, a programação de aplicativos, e a terceira, desenvolvimento de sistemas. Alguns de vocês podem se questionar do porquê ter 3 unidades, não 2 ou 1, voltada para a programação. A necessidade de 3 unidades surgiu porque o comitê dos especialistas das empresas, eles levantaram que, nesse curso, o aluno tinha que sair sabendo programar em pelo menos mais de uma plataforma. E, além disso, ele devia sair sabendo programar em pelo menos 2, 3 linguagens diferentes. Então, a gente conseguiu fazer essa divisão das unidades curriculares, de modo que, em lógica de programação, o aluno vai aprender a desenvolver sua lógica de programação, e aqui, por exemplo, ele pode começar com uma linguagem mais básica, uma linguagem com um paradigma não tão complicado, como, por exemplo, uma linguagem C ou outra linguagem equivalente. Quando ele passar para a programação de aplicativos, aí ele já vai enveredar por outras linguagens e talvez outras plataformas. Aqui talvez ele pudesse aprender um desenvolvimento mobile, que nada impede porque o nosso curso técnico ele não está amarrado a um paradigma específico. Então aqui ele poderia aprender um desenvolvimento mobile ou um desenvolvimento desktop com a linguagem Java, por exemplo. E em desenvolvimento de sistemas, ele já iria ter que ser capaz de fazer a interligação entre as diferentes plataformas que ele já aprendeu a desenvolver. Aqui, por exemplo, ele poderia aprender um pouco de desenvolvimento web, um pouco mais de desenvolvimento mobile, um pouco de desenvolvimento desktop e complementar toda a estrutura que ele já aprendeu nas unidades anteriores. Por isso, a importância de existir essas 3 unidades separadas e faz todo sentido quando a gente para pensar na demanda que as empresas trouxeram para o comitê. As saídas e entradas intermediárias desse curso, as entradas, por exemplo, se o indivíduo fez o curso de administrador de bancos, analista de dados, analista de sistemas, ele consegue aproveitar muitos conteúdos para utilizar como abatimento das unidades curriculares dentro desse curso. E as saídas intermediárias para o aluno que ingressar nesse técnico em desenvolvimento de sistemas são programador de sistemas, que ele pode sair assim que termina o específico 1, com essa competência, e desenvolvedor de sistemas, que ele pode sair assim que terminar o módulo específico 2, com essa competência também. Claro, se ele sai no específico 2, automaticamente ele já sai também com a competência de ser programador de sistemas, uma vez que ele já viu isso no específico 1. Além disso, surgiram 2 unidades curriculares novas que estão presentes não só nesse curso, mas também nos outros 2 cursos, de informática para a internet e no de programação de jogos. Essas unidades são implantação de sistemas e manutenção de sistemas. Antes, elas eram unificadas em uma unidade somente, lá no curso técnico em informática. Só que
os especialistas das empresas bateram muito na tecla que era importante que o aluno que saísse do curso técnico, ele fosse capaz de implantar o sistema que ele criou e prestar um suporte, prestar uma manutenção naquele sistema. Então, o foco dessas duas unidades é justamente esse, de prover para o aluno capacidade, conhecimentos, claro que mais genéricos, porque ambas as unidades demoram cada uma 30 horas, para que ele seja capaz de conversar lá com o seu cliente, seu usuário final, de criar um manual de suporte para o sistema que ele criou, de implementar aquilo que ele criou lá no usuário final. Por isso que essas duas unidades surgiram e estão presentes nos 3 cursos técnicos. No curso de Informática para a Internet, as grandes funções dele são produzir interfaces para a internet e desenvolver sistemas para a internet. Na verdade, essas duas funções, elas são, de certo modo, parecidas com as funções que já existiam nas versões anteriores do itinerário. Receberam somente uma roupagem um pouco mais elaborada para encaixar melhor no paradigma que a gente tem atualmente para essa área de informática para a internet. As novas unidades curriculares e suas capacidades. Algumas capacidades, a maioria das capacidades, no caso, sofreram poucas alterações. Apenas algumas unidades receberam a nova nomenclatura e conteúdos foram reagrupados. O que isso significa? Significa que o curso de informática para a internet, na verdade, ele já estava muito bem estruturado. O que nós precisamos fazer foi só ajustar para a necessidade que as empresas levantaram, que o nosso curso não abarcava, e fazer ajustes em nomenclaturas para deixar o conteúdo mais claro para os docentes. As unidades, por exemplo, de projeto de interface web e projetos de sistema web, que nas versões anteriores do itinerário eram separadas, elas foram unificadas, voltaram a ser uma unidade só, chamada modelagem de sistemas. E fica muito mais fácil de aplicar dessa forma. Além disso, foi criada uma nova unidade para ensinar fundamentos de web design. Outro ponto muito levantado pelo pessoal das empresas. Então, a gente criou essa unidade onde o aluno vai ver em cerca de 30 horas os fundamentos principais de web design, que antes existiam, mas ficavam fragmentados em várias unidades curriculares. Agora, a gente consolidou todos esses conhecimentos na unidade de fundamentos de web design. A unidade de implantação e manutenção foi separada em 2, assim como aconteceu no técnico em desenvolvimento de sistemas, e passaram a ser implantação de sistemas e manutenção de sistemas. E funciona da mesma forma como eu apresentei no curso anterior, com as ressalvas, óbvio, que a implantação aqui ganha um caráter um pouco mais um caráter mais específico, porque é especificamente para a implantação de sistemas web. No anterior, a depender de como foi ensinado para o aluno em cada DR, ele vai ter que implantar sistema web, sistemas mobile, sistemas ou sistemas desktop. Então, tem essa diferenciação. No técnico de desenvolvimento, ele pode aprender a implantar de 3 formas diferentes e prestar manutenção em 3 ambientes diferentes. Aqui ele vai especificamente para a área de informática para a internet. As saídas intermediárias desse curso, o aluno pode sair como desenhista de produtos gráficos web, que foi o curso apresentado pelo Bruno, como desenvolvedor de sistemas web, programador web ou web designer. Claro que depende sempre de em que momento do curso ele parou, se no módulo específico 1 ou no módulo específico 2, e quais unidades ele viu. A depender das unidades que ele viu e os módulos que ele parou, ele sai com determinadas saídas, que são essas que foram elencadas. Já o curso técnico em programação de jogos digitais sofreu uma mudança extremamente drástica, porque o curso que existia nas versões anteriores, ele foi elaborado de uma forma muito parecida com o técnico em informática para a internet. Só que quando a gente chegou para elaborar essa nova versão de itinerário, chegamos à conclusão que esse curso era um curso diferente do informática para a internet. E, consequentemente, merecia uma roupagem diferente. E isso foi muito enfatizado também pelos especialistas das empresas. Antigamente, existiam essas 3 grandes funções para o programador de jogos digitais: programar o jogo, integrar os dispositivos e elementos multimídia e testar o jogo. Essas 3 funções dele deixaram de existir e agora elas são produzir elementos multimídia para jogos digitais e desenvolver sistemas de jogos digitais.
essas são as duas grandes funções do indivíduo de programação de jogos digitais na versão 6 do itinerário. Além disso, as unidades curriculares e capacidades do curso sofreram muitas mudanças, uma vez que agora as capacidades elas estão intrinsecamente ligadas ao desenvolvimento de jogos digitais. Então, dentro das unidades curriculares, vocês vão poder perceber que realmente está muito amarrado para as características desse profissional. Não vai mais encontrar um sombreamento tão grande como existia nas versões anteriores em relação ao curso de informática para a internet. Além disso, a estrutura anterior do curso era basicamente, como eu já tenho enfatizado bastante, o técnico informática para a internet com algumas alterações. Agora o curso está estruturado com capacidades relacionadas ao perfil desse indivíduo no mercado e há uma clara separação entre as fases conceitual e de desenvolvimento propriamente dito dos jogos. Nas versões anteriores não tinha essa separação. A gente enxergava muito próximo. Tinha momento na mesma unidade que o aluno estava fazendo o design, fazendo a parte conceitual, e dentro da mesma unidade ele acabava tendo que programar, ele acabava tendo que fazer o levantamento de requisitos, e agora a situação fica completamente diferente. Há realmente uma separação bem clara nas unidades, onde o aluno passa, de fato, por todas as fases de desenvolvimento de um jogo digital. Então, só para trazer um pouco da mudança do que aconteceu nesse curso, vejam que as unidades específicas desse curso na versão 6 são Fundamentos de Jogos Digitais, Arte Conceitual, Produção Audiovisual, Design e Animação 3D, Programação de Jogos Digitais, Testes de Jogos, Publicação de Jogos e Manutenção de Jogos. Em comparação com a versão 4 do itinerário e as mais anteriores também, vejam que praticamente todas as unidades são diferentes. Claro, muitos dos conhecimentos que existiam nessa versão 4, eles foram reagrupados aqui. Porém, devido à necessidade de conhecimentos mais relacionados a esse perfil, foram surgindo novas unidades curriculares. As saídas intermediárias para esse curso podem ser Artista 2D para jogos eletrônicos, Artista 3D para jogos eletrônicos, Artista conceitual para jogos, Programador de jogos eletrônicos, Programador de jogos para desktop, para dispositivos móveis e para jogos na web. Flávio, oi. Você monta uma tela. Essas saídas que você está apontando aí são aquelas saídas que aparecem no perfil profissional, lá no contexto de trabalho, não é isso? Que são as para o mercado. Mas essas aí não são saídas apontadas no currículo, não é assim? Isso aí são possibilidades que, ao concluir o curso, esse técnico em programação de jogos digitais pode ser contratado, pode encontrar possibilidades de contratação com essas nomenclaturas, não é assim? Na verdade, não, Rangélia. Na verdade, são as saídas intermediárias mesmo. Por exemplo, se o aluno fez até o específico 1, ele pode requerer lá junto ao DR, de acordo com o regimento do DR, obviamente, um certificado, por exemplo, de que ele já é um programador de jogos eletrônicos. Isso já está previsto lá no itinerário. São efetivamente saídas intermediárias mesmo, com a conclusão. Então, só diz, por gentileza, se estiver fácil aí para você, quais são as unidades de competência que, cursadas, dão essas saídas? Nesse caso aqui do Programação de Jogos Digitais, acredito eu que se ele sair até o específico 1, finalizou o módulo específico 1, ele pode sair com essas 3 formações aqui. Se ele finalizar até o específico 2, ele sai com essas 3 iniciais, mais as 4 últimas. Ou seja, são possibilidades que o perfil, então, já prevê. Exatamente, já está lá no itinerário formativo. Bacana. Fazendo um comparativo, pessoal, na questão de aproveitamento de estudos, todo o módulo básico dos 3 cursos, eles podem ser aproveitados. De que forma? Por exemplo, se o aluno fez o módulo básico no técnico de desenvolvimento de sistemas e decidiu, e lógico, o DR permita que isso aconteça,
decidiu mudar de curso, que aí, por exemplo, para o técnico em informática para a internet, vejam que por essa tabela, ele acaba aproveitando todo o módulo básico lá para a informática para a internet. E vai precisar fazer somente a unidade de fundamentos de web design para finalizar o módulo básico. Ou seja, todo o estudo que ele teve, de aproximadamente por volta de 300 horas, vai ser aproveitado no outro curso. E ele vai dar seguimento no outro curso para as unidades específicas daquele curso. E vejam que em todos os cursos isso acontece. Se o aluno começou em programação de jogos digitais e decidiu ir para desenvolvimento de sistemas, todo o módulo básico dele vai ser aproveitado no curso de desenvolvimento de sistemas. E ele vai precisar só fazer a parte específica do curso técnico em desenvolvimento de sistemas. O mesmo acontece com o módulo específico 2 de cada curso. Lembrando, todos esses cursos estão divididos em módulo básico, específico 1 e específico 2. Poxa, por que eu não posso aproveitar os estudos, então, professor, do módulo específico 1? Que eu não vai mostrar slides sobre isso? Não. Por quê? No módulo específico 1 de cada um desses cursos, o conteúdo é estritamente específico a cada um deles. Dessa forma, não dá para aproveitar nada do específico 1 em nenhum dos cursos fazendo a permutação. Porém, do módulo específico 2, dá para aproveitar quase todas as unidades. Por exemplo, o aluno fez algumas unidades do módulo específico 2 do desenvolvimento de sistemas. Ele vai poder aproveitar essas unidades tanto no técnico de informática quanto no programação de jogos. E vice-versa. Com a ressalva. Programação de jogos está aqui marcado em vermelho, os chequezinhos dele, porque ele possui conhecimentos específicos lá dentro dessas unidades. Dessa forma, quando ele sai permutando de programação de jogos para os outros dois cursos, ele vai precisar adquirir os conhecimentos relacionados a esses dois cursos, e vice-versa. Contudo, a diferença dos conhecimentos que ele vai precisar adquirir é menor que 80% em cada um dos cursos. Então, isso quer dizer que o aluno vai ter um aproveitamento muito grande dos conhecimentos que ele já adquiriu no módulo específico. Então, pessoal, essa é a parte dos cursos técnicos, estou à disposição para qualquer esclarecimento. Flávio, a gente tem uma pergunta aqui, a pergunta é do César. Ele pergunta o seguinte: fala-se em programação cliente-side. Sim. Ele pergunta sobre uma possível inserção de programação server-side, exemplo PHP, para se trabalhar com um banco de dados em desenvolvimento de sistemas. Então, seria bom ele ter falado qual é o curso que ele estava se referindo, mas imaginando que, por exemplo, ele está se referindo ao Informática para a Internet, no Informática para a Internet existe programação server-side, só que é numa unidade mais para frente. Informática para a Internet. Pronto, perfeito. Então, deixa eu até mostrar aqui, não precisa nem mostrar, mas enfim, no módulo específico 1, ele vê a client-side, e no específico 2, ele vê a server-side quando ele vê desenvolvimento de sistemas para o web. Ou seja, ele acaba vendo de toda forma os dois tipos de linguagem de programação. Basta que ele veja no específico 1 a client-side e no específico 2 a server-side. Acredito que se ele der uma olhadinha lá no itinerário nacional, no específico 2 ele vai encontrar a nomenclatura server-side. Ele ainda diz assim, ó, não fica claro sobre o IDE para client-side a ser utilizado. Quando foi discutido sobre isso, qual IDE seria sugerida? Então, a gente não especificou qual a IDE ou qualquer paradigma de programação justamente para deixar abrangente, para que o DR escolha, o professor escolha lá na sua escola qual vai ser a linguagem que ele vai usar, qual a IDE que ele vai usar. Nesse do client-side, geralmente, usa-se JavaScript e uma IDE que permita que se programe com JavaScript, mas isso não é uma regra. Tanto que no itinerário a gente não cita a linguagem nem a IDE, porque o professor vai ter liberdade de aplicar a que ele acha mais adequada, de acordo com o cenário da sua região, porque pode acontecer que em um determinado estado a demanda do profissional seja diferente em outro estado. Então, a gente amarrar a linguagem ou a IDE nos nossos itinerários iria acabar fazendo com que todo o Brasil aplicasse da mesma forma e podia gerar um profissional, por exemplo, lá no Rio Grande do Sul, que não ia ser usado.
Então, por isso a gente deixou abrangente, de modo que o DR, ou professor daquele curso, decide qual é a IDE e qual é a linguagem que ele vai aplicar. Ele pergunta assim, ó, sobre o item mobile, seria uma programação voltada mais para o Android? Aí também fica aberto. Se no DR dele ele decidir que vai desenvolver mobile para iOS e o DR dele tiver a infraestrutura necessária para isso, ele pode fazer. Se ele decidir que vai ser para Android, também pode fazer, porque os conhecimentos e as capacidades técnicas elas vão encaixar independente da plataforma mobile que ele escolher. Tá. Tem um aqui que não diz qual é o curso, é do Jailson de Sergipe, mas eu estou achando que é o de informática para a internet. Não sei, ele diz assim, ó, o que seria especificamente criação e editoração de multimídia? Então, nesse momento aí, da criação e editoração multimídia, o aluno deve aprender a tratar as imagens, tratar um áudio, tratar um vídeo, usando softwares de editoração, como, por exemplo, um Photoshop, um Illustrator, para preparar a mídia que ele vai utilizar lá na sua interface web. Como, por exemplo, no site que ele vai criar, ou no aplicativo que ele vai criar, ele vai precisar usar imagens ou vídeo ou áudio que vai ser previamente tratado. Então, ele precisa fazer esse tratamento na fase de criação e editoração multimídia. Tá. Espera que está chegando mais uma pergunta aqui. Ok. Marlon, também diz qual é o DR. Gostaria de saber o motivo da diminuição drástica de carga horária dos cursos técnicos, desenvolvimento de sistemas e informática para a internet. Então, na verdade, não houve uma diminuição drástica, né? O que aconteceu foi que antes, eu acho que eles tinham em torno de 1.200 horas, e agora todos têm 1.000 horas. Primeiro motivo foi para encaixar no catálogo do MEC, que por padrão no catálogo do MEC eles têm 1.000 horas. E o segundo grande motivo é porque o DR tem sua liberdade também de fazer alteração na escala dos 20% para mais nessa carga horária. Então, se o DR acha que a carga horária não é suficiente, é só fazer essa alteração lá, você me corrija se eu estiver enganado, é só fazer essa alteração dos 20% e aumentar em, por exemplo, mais 200 horas a carga horária. Mas o comitê também julgou que a redução de 1.200 para 1.000 não prejudicou as unidades curriculares, uma vez que tinham unidades, como, por exemplo, de desenvolvimento de sistemas, que era de 240 horas, gigantesca. E essa unidade, ela não deixou de existir. Ela continua existindo, só que com uma carga horária mais coerente, que, se não me falha a memória, são 160, 140 horas. Todo esse lado de carga horária também, o comitê, né, todos os especialistas que ali estão, eles pensam também, né, Flávio, não só, claro, principalmente na execução, mas também um pouquinho do lado comercial também, né? Isso aí? Exatamente, porque quando o curso começa a passar de 1.000 horas, começa a ficar mais difícil do aluno sair mais rapidamente para o mercado de trabalho e até mesmo a estruturação de como vão ficar os módulos. Então, o curso fica mais difícil de ser vendido, por exemplo, né? É mais um importante fator de ser vendido para o mercado, uma vez que quanto mais demorar o curso, mais difícil é conseguir um aluno para ficar tanto tempo com a gente dentro da escola. Beleza. Sem mais perguntas? Por enquanto, não. Ó, beleza, Flávio. Agora eu vou chamar o Bruno para falar um pouquinho dessa novidade aí da especialização, né? Com certeza. Compartilhando a minha tela, então. Agora sim. Bom, no curso de especialização em administração de banco de dados, o profissional irá atuar na implementação e gerenciamento do banco de dados. Mas vocês poderiam me perguntar, e essa competência ela já não foi desenvolvida nos cursos técnicos? Qual seria a diferença? Como, por exemplo, nos cursos que o Flávio acabou de demonstrar para vocês, o técnico em informática para a internet e o técnico em desenvolvimento, eles têm uma unidade curricular para trabalhar com banco de dados. Então, qual seria a diferença desse curso de especialização? Então, a ideia desse curso é complementar essas competências. Agora, um foco em procedimentos, técnicas para a realização de migração de banco, né? E aprimoramento de performance, entre outras técnicas que a gente pode utilizar aqui nesse curso, tá?
Então, apresentando aqui a divisão dos módulos em unidades curriculares, ele tem um módulo único, dividido em 2 unidades curriculares. A primeira, para rever alguns conceitos, né? Porque esses profissionais já estão há algum tempo no mercado, ou não, né? Mas precisam rever alguns conceitos básicos em bancos de dados novamente, reforçar essas competências, por isso que a gente tem aí 150 horas, né? E depois, a parte de gerenciamento de bancos de dados. Então, esse curso, ele não tem aproveitamento que nem o curso anterior de qualificação, justamente porque as competências, elas são um pouquinho diferentes dos cursos técnicos. E esse curso tem como requisito de acesso ter uma formação técnica de nível médio, ao menos, ou então superior na área de tecnologia da informação. E em questão de infraestrutura, também seria possível executar esse curso de especialização, esse pós-técnico, com a infraestrutura existente nos cursos técnicos de informática, desenvolvimento e jogos digitais. Então, basicamente, seria isso. E agora eu agradeço e abro um espaço para perguntas também. Pergunta? Bom, gente, não tem mais nenhuma pergunta aqui. Tá. Bom, vamos lá. Foram desenvolvidas situações de aprendizagem para esses cursos técnicos? Foram sim. Quando a gente desenvolveu as situações de aprendizagem, como os cursos eles conversam entre si em algumas unidades curriculares, a gente escolheu, por exemplo, a unidade de lógica de programação e desenvolveu uma situação de aprendizagem que ela acaba sendo capaz de ser utilizada em qualquer uma dos 3 cursos que a gente apresentou dos técnicos, por exemplo. A gente também desenvolveu a situação de aprendizagem para o técnico, o curso de qualificação apresentado pelo Bruno, desenhista de produtos gráficos, e desenvolvemos uma terceira unidade, uma terceira situação problema também, que está lá no Mundo Senai Docente, que é possível que o pessoal acesse e já tome como base do que foi pensado para a avaliação dos alunos dentro das unidades curriculares desses 3 cursos. Lembrando que todo esse material está lá no mundosenaidocente.senai.br. Exatamente. Flávio, só dá, assim, em linhas gerais para a gente, um breve detalhamento sobre quais são os desafios abordados e que capacidades vocês buscaram mobilizar nessas situações de aprendizagem modelo, né, que estão tratando desse novo itinerário. Então, um dos desafios que a gente coloca nas situações de aprendizagem é para o aluno desenvolver um sistema que vai ser utilizado no gerenciamento da massa corpórea de cada indivíduo. Então, ele vai precisar criar esse sistema, vai precisar elaborar diversos cálculos para ter o sistema pronto, vai ter que ser capaz de fazer um levantamento dos requisitos necessários para construir esse sistema e, no fim das contas, ele pode construir esse sistema em qualquer linguagem que o professor utilizou na sala de aula. A gente não amarra também na situação problema uma linguagem específica para a aplicação da mesma. Mas o desafio foi construído de tal forma que o aluno consegue usar qualquer paradigma de programação que ele aprendeu para desenvolver. Ele pode fazer uma aplicação que vai gerenciar essa massa corpórea, que seja web, ou um aplicativo mobile para gerenciar essa massa corpórea, dependendo do curso, claro, que ele está sendo avaliado, ou até mesmo uma aplicação desktop para fazer a mesma função. Perfeito. Bom, todo itinerário está lá, todo esse documento, né, todo itinerário, ele vai se encontrar lá no www.itinerário.senai.br. Tá lá longe aqui, eu olhando, pegando uma cola. Tá ok? Gente, Flávio e Bruno, muito obrigado por toda esse compartilhamento aqui de ideias, né, de tudo que foi desenvolvido lá junto com o comitê, ouvindo os empresários e
toda essa explicação que vocês deram aí para os nossos especialistas que estão lá com as turmas, com os nossos alunos, tá? E espero que tenha tornado mais fácil a ação docente deles diariamente lá. Muito obrigado, Flávio. Muito obrigado, Bruno. Valeu. Obrigado a vocês. Muito obrigado. Obrigada a todos que estiveram conosco assistindo. Lembrando que esses vídeos depois vão estar disponíveis na extranet do Senai e também no nosso canal do YouTube, tá? Para que vocês possam assistir, possam divulgar nos seus departamentos regionais, para aqueles docentes que não puderam estar conosco nessa agradável tarde, porque sabemos das demandas, né, de sala de aula, de curso, enfim. Mas o material vai estar todo disponível, tá bom? Então, muito obrigada a todos. Por favor, peço aos interlocutores e vocês que estão participando também, mandem fotos, né, aí das salas onde vocês estão assistindo. Conta um pouco para a gente de como está essa participação aí conosco dessa tarde, tá? Então, nós vamos dar um intervalo, uns 5 minutos, né, para mais uma aguinha, um café, e na sequência nós voltamos com o terceiro e último bloco do nosso E2E, essa segunda edição, que está abordando as áreas, né, de TI software, TI hardware, e vamos, no terceiro bloco, atender aí, né, dar os maiores esclarecimentos sobre a nossa área de polímeros, tá bom? Boa tarde a todos e até já!